Bonjour! Hoje nós vamos falar sobre a Lua em Libra e a sua correspondência de regência. Quem aqui já acompanha sabe que todo signo tem um regente, tem um cara que é dono daquela área, dono daquela boca e de tudo que tá lá. Então, se a gente tem uma Lua em Libra, nós temos que olhar para quem? Nós temos que olhar para Vênus. O que Vênus está fazendo no mapa? Qual é a correlação com essa Lua em Libra? Certo? Por quê? O que a gente aprende de Lua em Libra? São pessoas extremamente relacionais, né? Diplomáticas, né? Pessoas que tendem a ter uma capacidade, por exemplo, de unir pessoas, são pessoas que precisam emocionalmente dessa troca, dessa interação, pessoas afáveis. Será mesmo? Vamos ver, né? Bom, vamos primeiro pensar aqui o signo de Libra, tá? Primeiro de tudo, vamos fazer o nosso exercício. Limpa, limpa, limpa. Limpa essa história de que signo de Libra é igual a relacionamento porque é igual casa 7, tá? Isso aí é uma equação simples, assim, que simplifica, né, a astrologia e ficou muito popular. Eu sei que todo mundo aprende isso, eu também aprendi, usei muito tempo. Só que quando você vai para técnicas preditivas, se você quiser ir para técnicas preditivas, você vai usar um relógio descalibrado, tá? Você pode ter Sagitário na sua casa 7, você pode ser como eu que tem Gêmeos na casa 7, então não correlaciona porque cada mapa tem a sua promessa natal, tá? Tem a sua história a ser contada. Então, voltando para a Lua. A Lua representa o quê? As emoções, os sentimentos, como eu reajo emocionalmente em relação a algo, como eu me sinto emocionalmente confortável, né? Nas situações. Na questão emocional, como eu me relaciono emocionalmente com as pessoas, né? E também na questão mais ampla do significado lunar, né? Tudo que envolve ali a casa também de Câncer, tudo que envolve questões de maternidade, filhos, nessa conexão de fertilidade, tá? Principalmente mapas femininos, né? No masculino a gente vê outros pontos. E também a questão da figura materna, de uma figura feminina importante na vida da pessoa, nutrição, alimentação, viagens, né? Então tem muita coisa conectada aos assuntos lunares, tá? Quando a gente tem uma lua em Libra, a gente já automaticamente pensa, né? Que essa é uma pessoa, por exemplo, que dentro da necessidade emocional, ela precisa dessa troca. Então, dificilmente é uma pessoa que, por exemplo, poxa, tô meio de bode hoje, né? Vou ficar no meu canto, não quero falar com ninguém. Se é uma lua em Libra, né, com uma regência ali conectada com questões de interação, a pessoa é aquela pessoa que ela precisa conversar para, digamos, tirar do peito, né? Aquela pessoa que, liga para os amigos aí, preciso tomar cerveja, aí tomei um malzão, preciso conversar, preciso ter essa troca. Só que isso não é uma verdade absoluta, por quê? Porque vai depender da regência. Então, vamos lá. Se eu tenho uma lua, né, no signo de Libra e a gente tem uma Vênus no signo de Áries, a gente tem uma correlação aí que eu tenho uma Vênus numa debilidade um pouco mais intempestiva, certo? Aqui eu posso, às vezes, ter uma relação, por exemplo, muito intensa com a figura materna, mas, de novo, vai depender de como está esse Marte, né? Pode ser uma pessoa, adoram falar que Libra é um signo indeciso, né? Principalmente quando caracterizam signo igual a gente, né? Libriano é indeciso. Libra não é indeciso, Libra é um signo cardinal, é um signo de início. Agora, por ter essa questão, né, mais da diplomacia, às vezes, né, protela demais o que quer em prol do outro, por essa questão do equilíbrio. Agora, se essa regência está em Áries, não, às vezes a pessoa realmente, emocionalmente, ela vai pensar muito, lembra que Áries é exaltação do Sol, né? Ela vai pensar realmente, peraí, mas e eu nesse processo todo, né? Pode ser uma pessoa que tem iniciativa, né? Que emocionalmente, às vezes, tem reações emocionais, digamos, um pouco mais estupefadas, tá? Depois a gente tem, então, uma Vênus em Libra, desculpa, uma Lua em Libra com uma Vênus em Touro, tá? Então, aqui nós temos o quê, né? A gente tem uma regência também domiciliada, pode trazer muito mais estrutura para essa questão lunar, né? Então, por exemplo, uma relação muito próxima ou protetora com a figura materna, né? Ou às vezes a pessoa, né, se ela tem esse caráter emocional, ela pode ser essa pessoa que é mais protetiva, né? Protetiva acho que nem existe, né? Protetora, que busca por segurança emocional também, mas que tem, lembra que Libra é um signo cardinal, que tem aquela iniciativa, mas que na questão da segurança emocional, busca muito mais algo estruturado do que necessariamente ficar, às vezes, né, nessa necessidade de aventuras, por exemplo, tá? Pode ser, por exemplo, uma pessoa que ao longo da vida vai percebendo a importância dos hábitos e da nutrição, né, na questão do bem-estar físico também. Bom, não que isso não seja importante para todo mundo, tá? Mas é que ali tem uma ênfase maior na percepção, ainda mais dependendo de como tá ali no mapa, né? Pode ser uma pessoa que também tem uma questão de se relacionar, né?
muito bem emocionalmente, porque tem essa questão estruturada, tá? De novo, vai depender se não tem algum aspecto aí de Saturno-Marte, tá? Depois a gente tem, então, essa Lua em Libra com uma correlação de Vênus lá em Gêmeos. Trígono de ar. Aí essa pessoa pode ser festeira, né? Festeira em que sentido? A pessoa tem uma necessidade emocional de troca, de interação, ela pode ficar entediada muito fácil, porque existe uma versatilidade emocional ali, né? Então, tem uma necessidade emocional da troca, da interação, de estar sempre em movimento, né? E claro, às vezes a gente tem que cuidar porque a gente perde um pouquinho o foco, a gente abre várias frentes, né? A gente se envolve, às vezes, emocionalmente em várias histórias, mas ao mesmo tempo é ar, tá? Então, não que necessariamente isso vá pegar de uma maneira emocional que fique muito alicerçado ali. Pode ser uma pessoa que, poxa, agora eu gosto disso, mas também se agora eu gostar disso, tá tudo certo, porque o fluxo do universo é esse, tudo flui, né? Pode ser uma pessoa extremamente comunicativa, com uma habilidade natural de comunicação, né? De informar. Pode ser aquela pessoa que gosta de estar antenada também, né? E que, por exemplo, se isso aí está muito bem aspectado num mapa onde mexe com casas de trabalho, a pessoa pode ser excelente comunicadora, pode ser uma pessoa, por exemplo, que trabalha com mídia, né? Com dados e informação, e também uma grande capacidade de aconselhamento, né? Através dessa informação, tá? Depois a gente tem, então, essa Lua em Libra com uma Vênus lá em Câncer. Aí já dá um tom, né? Por quê? Porque Vênus em Câncer, né? Ela já dá digamos, uma modulação um pouco mais emocional mesmo, mais sensível, não é emocional, é sensível para essa Lua libriana, tá? Então, aquela questão da necessidade de segurança, às vezes, então, não tanto material como em touro, né? De físico, assim, mas emocional, né? Às vezes, por exemplo, se isso pega nas áreas de relacionamento, pode ser uma pessoa que tem uma necessidade relacional e às vezes tem que cuidar um pouquinho para não ter essa dependência também emocional, né? Às vezes qualquer coisa assim que mexa nesse calor das emoções fere bastante, né? Mas tem essa questão de iniciativa, são 2 signos cardinais, tá? A gente também, aí, claro, vai depender, por exemplo, se tem uma modulação aí de um Marte cutucando, às vezes pode ser uma pessoa mais intempestiva também, né? Ou aquela pessoa que também tende a se colocar numa posição, às vezes, sempre olhando, né? Para um lado mais emotivo da coisa, né? E por mais que seja uma Lua em Libra que tende a ser prática por ser um signo de ar, tá? Tem uma habilidade de iniciar, às vezes se sente motivada, né? Por exemplo, de tocar algum projeto, por exemplo, se isso aí está num signo ligado, né? Numas áreas ligadas ao trabalho, pode ser uma pessoa que tem uma habilidade relacional e popularidade também, às vezes dentro de grupos, imagina se isso aí está correlacionado aí com a casa 11, né? Pode ser bem interessante, tá? Essa questão de popularidade, que é um dos assuntos lunares também, né? Bom, depois nós temos a Lua, então, em Libra, com Vênus lá em Leão, signo do eu, né? O signo da própria identidade, um signo ligado à posição solar também, tá? Aqui nós temos um sextil entre eles, né? Então tem um bom aspecto, tá? Muito sutil. Aqui, por exemplo, pode ser uma pessoa que tem uma capacidade natural de liderança, mas que traz essa questão da diplomacia, da interação. Isso pode ser muito interessante, tá? Por exemplo, a pessoa, ela, de repente, domina algum aspecto ali, ela se posiciona, né? Tem essa capacidade de liderar e de comandar de uma maneira carismática. É um sextil. Essa pessoa pode ser extremamente carismática aqui, né? Tem essa questão, às vezes, de como as pessoas também nos percebem, né? Dependendo de como está numa casa mais social, né? Às vezes a percepção pública que se tem de uma pessoa carismática, de uma pessoa que tem essa habilidade quase que política, liderança política, mas não essa política que a gente vê hoje, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, no que a política deveria ser mesmo, né? Essa habilidade de conectar cenários e fazer o meio de campo, né? Bom, depois nós temos então uma Lua em Libra com a regência que é Vênus em Virgem. Aqui a gente já tem uma regência que ela não se sente tão confortável, né? Então, às vezes pode ser uma pessoa que tenha essa iniciativa, mas como Libra é um signo muito conectado a essa interação, a gente tem que cuidar às vezes quando a gente é muito crítico ou quando a gente dá muito valor à crítica do outro e isso abala às vezes as nossas questões emocionais, né? A gente já não se sente tão seguro, né? Às vezes também a gente tem na questão emocional, existe uma questão muito prática, né, da vivência das emoções, assim, então, peraí, eu tô sentindo algo, ok, eu tô passando por um momento, mas eu gosto de ter pelo menos
uma ordem, uma estrutura, isso me traz uma certa segurança emocional, eu saber qual é o próximo passo, né? Ter alguma coisa estruturada ali, inclusive para ajudar a lidar mais com as emoções. Quando fica tudo muito solto, assim, às vezes a pessoa pode ter, por exemplo, um pouquinho mais de ansiedade, né? Ou às vezes ter uma certa dificuldade de organização. Lembra que a Lua também está ligada muito assim ao nosso padrão mental inconsciente, sabe? Enquanto Mercúrio é a nossa mente consciente, né? O 2 mais 2 são 4, aquela racionalização um pouquinho mais concreta, a Lua brinca quando o nosso pensamento vagueia, né? Então, às vezes, aqui a gente tem que cuidar quando a gente tem uma vozinha muito crítica, que às vezes impede a gente ou deixa a gente emocionalmente inseguro, né? Mas, ao mesmo tempo, podem ser pessoas que têm muita habilidade nata, assim, de, por exemplo, escrita, né? Se sente confortável, gosta de escrever. Aqui também, digamos que tenha isso ligado à casa 5, né? Pode ser, inclusive, uma habilidade manual, isso muito bom para a questão emocional, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que às vezes têm esse tipo de posição e me falam, né? Nossa, eu preciso fazer trabalho manual com as mãos, que isso para mim é uma terapia, né? Eu não, eu me estresso. Mas, às vezes, por exemplo, essa posição pode favorecer isso. E é uma maneira interessante, né? Da gente tratar, digamos, dos nossos, digamos, dos nossos furores internos aí ligados às emoções, né? Bom, a gente tem, então, a Lua também em Libra ligada a próprio, né? Estar no próprio signo. Então, Lua em Libra, Vênus em Libra, né? Então, a gente tem ali uma conexão, uma conjunção, muita ênfase para a questão libriana. É uma pessoa que eu brinco que pode ser relações públicas aí da galera, né? Nossa, se você estiver na casa 11, então excelente. É uma pessoa que tem uma grande habilidade, né? De fazer acordos, de ser conselheira, de conectar as pessoas, porque tem essa interação, tem como signo cardinal também a atitude, né? E a vontade, digamos, de fazer também essa interação, tá? Pode ser uma pessoa que tem uma grande popularidade também, dependendo da área onde está. Pode ser uma pessoa muito diplomática, isso é muito interessante, por exemplo, mediadora de conflitos. Ela sabe fazer, ela tem, né, digamos, o balacobaco de unir pontes, né, e não destruir elas. Por exemplo, dentro de uma empresa, né, às vezes uma pessoa que tem alguém no time, né, que tem essa correlação aí, você pode perceber que ela é uma pessoa que consegue se dar bem com todas as pessoas do time. Independente das personalidades ou dos projetos, ou porque a gente sabe quem trabalha em empresa no corporativo, que sempre tem os nichos, né? Os grupinhos. O ser humano, ele é de grupinho, né? Adoro quando falam que aquário é humanitário. Tá, mas a humanidade segrega, né? O legal é que a gente vive em grupos em harmonia, mas a gente sabe, né, que geralmente não é isso. Mas às vezes a pessoa que tem essa posição, ela tem muita habilidade, sabe? De transitar. A pessoa também que tem essa lua com a conexão lá em Gêmeos também tem esse, né? Essa habilidade de transitar entre grupos e unidos, né? Então, ela pode, por exemplo, ser uma pessoa, se ela está, por exemplo, num time, e você tem essa pessoa no seu time, se você souber colocá-la numa posição estratégica, ela pode ser uma pessoa excelente que une, né? Que faz ali um team building bacana, tá? Agora, a gente tem também, então, a Lua daí em Libra, com a regência que é Vênus aí lá em Escorpião. Escorpião já é um signo mais introspectivo, né? Ele é um signo receptivo. Essa pessoa ela pode ter essa questão de, por exemplo, falar das emoções, mas ela é muito interna, né? Então, dependendo de como tá isso, por exemplo, digamos que tem a correlação de casa 12, né? Às vezes é uma pessoa que tem muita dificuldade de falar das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Dificuldade não no sentido ruim, tá? É que tipo, pra que eu vou ficar falando da minha vida pros outros? E aí você vê, não, mas a pessoa tem em Libra, como assim? Mas ela pode ser mais reservada. Ela pode realmente, assim, eu preciso confiar em alguém antes de me abrir com essa pessoa. Peraí, quem é que, né? Te conheço pra ficar vindo aqui perguntando como eu tô me sentindo, né? Claro, gente, tudo isso é uma maneira muito genérica, porque a gente tem um mapa e a gente vai ter várias configurações, né? Então vai ter onde tá esse regência aí de Escorpião, que é Marte, pela astrologia clássica, tá? Pode ser uma pessoa muito estratégica, pode ser uma pessoa que existe essa habilidade libriana, tá? Mas ela pode ser muito mais estratégica. Quer ver? Por exemplo, a pessoa que tem a correlação, digamos lá, com Gêmeos, assim, eu falo com você, também não deu certo, tudo bem, pulveriza muito mais. Quando temos uma conexão aí com o Escorpião, ela pode ser muito mais, ela vai lá. Não vou ficar perdendo meu tempo aqui, porque é lá que eu tenho que ir, porque eu sei que de lá eu consigo esse ponto, ela pode ser muito mais estratégica. E isso dentro de uma característica emocional,
ela é muito interessante, porque tem, por exemplo, questões que a gente passa na vida, até tipos de trabalho, cara, que você tem que ter uma habilidade de ler cenários que às vezes estão muito nas entrelinhas, né? E se você tem essa habilidade também de perceber emocionalmente, né, as questões ali, também não se abalar tanto com o que vem, porque você consegue, né, guardar um pouco, você se torna muito, assim, poderoso, né? Poderoso não no sentido de magnânimo, assim, mas você pode ser uma peça muito importante e você pode utilizar isso a seu favor também, né? Quanto mais a gente desenvolve as nossas habilidades de uma maneira bacana, mais a gente vai vendo que todas as posições têm pontos bacanas a serem desenvolvidos e que podem ser muito úteis em determinadas áreas, né, da vida. Aí, por isso que é legal a gente ver um mapa, porque vai depender de onde está. Tem pessoas que podem ter isso na carreira, tem pessoas que podem ter mais essa conexão com família, lar, né, questão de casa 4, filhos, casa 5, tá? Bom, depois a gente tem, então, uma lua em Libra, com essa regência lá em Sagitário. Aí a gente já sabe que Sagitário é o signo de fogo, então é um signo mutável, é um signo que expande, né? Tudo bem que vai depender da conexão de Júpiter, mas nessa primeira postura, nós temos aqui uma pessoa, por exemplo, que pode ser muito otimista, alegre, festeira, né? Pode ser aquela pessoa que também gosta da interação e gosta assim, de aprofundar temas, né? Fala sobre qualquer assunto, né? Gosta de dar uma filosofada, principalmente se tem essa interação com o outro, né? Aqui, por exemplo, pode ser uma pessoa que gosta, né, de interagir, de socializar, gosta de viajar, gosta de ter essa nuance, para ela emocionalmente isso é importante, né? Se deixar ela, por exemplo, num cantinho, espera aí, fica aí um tempo, ela vai tipo, nossa senhora, parece que tá tirando, a vida está passando diante dos meus olhos e eu não estou vivendo. Tem uma sigla em inglês, né, que é FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, aquela pessoa que, se ela não está fazendo alguma coisa, se ela não está ali engajada no que está acontecendo, ela tem uma sensação de que ela está passando a vida dela em branco, né? Então, às vezes aqui a gente tem essa força. Mas, por exemplo, pode ser uma pessoa que, se você interage com ela é extremamente bacana, assim, né? Porque ela tem essa habilidade também de interagir, né? Você está numa festa, assim, ela pode ser uma pessoa muito legal, porque ela também faz o movimento, né? Não é aquela pessoa que vai ficar quietinha no canto. Todo mundo tem o seu padrão. Eu sou a pessoa que fica quietinha no canto, tá? Então não tô falando mal. Mas você pode aí desenvolver essas habilidades. Imagina se isso, por exemplo, está conectado com uma questão ali de presença pública. Pode ser uma pessoa que tem uma grande habilidade com o público, né? Se tiver uma boa conexão com Mercúrio, de oratória, né? De persuasão, tá? Bom, depois a gente tem, então, essa lua em Libra, com uma questão ligada, né, à regência de Vênus em Capricórnio, tá? Aqui já é um signo conectado com Saturno, tá? Então, muito mais sério, mais prático, mais objetivo. Existe a questão libriana, com certeza, tá? Mas a pessoa pode ser um pouco mais centrada, no sentido assim, não vai, como a gente fala, né, não vai perder tanto tempo com bobagem, né? Pode ser muito mais, dependendo da posição de Saturno, inclusive, ter uma necessidade emocional de segurança, principalmente no longo prazo, né? Então, por exemplo, digamos que a gente tem uma entrevista de emprego, né? Eu gosto de dar exemplo de vida prática, tá? Para a gente entender quais são as nuances que podem acontecer. Ela tem essa questão relacional, ela pode ser uma pessoa que se relaciona muito bem, mas ela tem uma certa formalidade, e ela muito provavelmente, emocionalmente, né, no seu instinto mais básico, ela vai pensar no longo prazo, né? Não estou me sentindo tão confortável aqui, por quê? Porque eu não consigo olhar lá na frente, né? Por exemplo, imagina se isso aí está muito ligado a relacionamento, né? A pessoa ela tem a interação libriana ali, né? Mas ela vai pensar, não, peraí, deixa eu ver qual é o resultado desse boy aí no longo prazo, né? Então ela tem essa perspectiva e isso é importante para ela, até por uma questão de segurança emocional. Cada pessoa tem um padrão, sabe? E isso tá no mapa, é uma questão da promessa natal, e a gente tem que respeitar os nossos padrões, tá? Eu, particularmente, não tenho essa visão de que a gente equilibra as coisas, né? Quem é equilibrado aí? Você não pode dizer para o mar ser menos salgado, é a natureza do mar, né? A gente tem que viver de uma maneira que a gente desenvolva e que a gente pegue, então, esse ponto onde a gente tem mais favorabilidade, desenvolva de uma maneira bacana, né? Bom, a gente tem, então, a Lua em Libra e aí a Vênus lá em Aquário. Aí, de novo, é um outro trígono de ar, mas tem uma diferença, porque Aquário ele é um signo também ligado a Saturno e Aquário é fixo, tá? Então, aqui existe uma questão muito mais prática, muito mais lógica, por exemplo, na questão emocional. Não vai fazer muito sentido ficar, às vezes, né, nessa troca de figurinhas,
Se eu vejo que aquilo ali não tem nada a ver comigo, eu não me encaixo com aquilo, por que eu vou ficar perdendo meu tempo aqui, né? Pode ter uma questão muito mais lógica na questão emocional. Pode ser uma pessoa, por exemplo, que tem muita habilidade, né? Às vezes com tecnologia, métodos novos, né? Às vezes a pessoa enxerga, por exemplo, vem aqui, ela enxerga uma maneira de fazer diferente, inovando, né? Que a inovação não é uma coisa assim hollywoodiana como a gente vê. Às vezes pô, chega aqui, pô, Nemi, mas tu tá fazendo desse jeito, por que você não faz assim, assim, assado? Né? Então, ela tem essa habilidade porque é intrínseco nela, né? Claro, tudo vai depender das posições aí de Saturno, né? Mas pode ser uma pessoa que também, quando você está nessa interação, né, nessa questão mais emocional, ela tem uma visão, às vezes, mais prática, né? E não é que é a rainha do gelo, como adoram falar quando envolve aquário, né? Mas ela tende a ver a vida de uma maneira mais objetiva mesmo, tá? Mais racional, né? De novo, vai que tem algum toque de Marte conectado, muda tudo, tá? É só um cruzamento básico. Aí depois a gente tem, então, essa Vênus, essa Lua em Libra com essa Vênus conectada ao signo de Peixes. Aí sim, né? Aí, por exemplo, essa pessoa, ela pode ter muita habilidade e sensibilidade, tá? Imagina se isso pega o eixo espiritual ali, né? Se tem alguma relação de casa 3, casa 9, né? Que é júbilo da lua, júbilo do sol. Quem não tá entendendo por que eu tô falando que esse é o eixo da espiritualidade, não a casa 12, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, sobre espiritualidade no mapa, tá? Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, tem uma mediunidade aflorada, né? Aí, claro, lembra que peixes, ele se mistura muito com o outro. Então, às vezes, essa sensibilidade, quando muito aflorada, ela pode mexer com o padrão emocional da pessoa, tá? Então, a gente tem que aprender a traçar limites saudáveis. Às vezes, aqui, um tom mais, assim, exagerado e sem limites, ele também pode fazer um pouquinho mal para a pessoa, né? Dependendo de como isso pega no mapa, a gente tem que cuidar também quando esse caráter emocional ele fica muito, tem uma ênfase muito grande, que a gente acaba sentindo a dor dos outros, sabe? Alguém te conta uma história triste, nossa, você sente aquilo como se fosse contigo. E não estou dizendo que não é para ter empatia, mas a gente tem que cuidar, porque às vezes nem todas as histórias também são bem aquelas histórias que são contadas, né? Peixes é um signo muito ligado à sensibilidade, à imagem, né? Pode ser uma pessoa muito criativa também, né? Se isso estiver conectado por exemplo, uma casa 5, pode ser uma pessoa que tem também uma habilidade, por exemplo, de perceber, né, a questão do outro, e se isso, por exemplo, estiver ligado a uma área de negócios, ela pode trazer soluções para os outros, porque ela percebeu, às vezes, antes da pessoa mesmo perceber, sabe? Então, ela tem essa habilidade que está muito além da questão material, né? E que é difícil até da gente explicar, porque só quem sabe tem, né? Eu sempre brinco, quando a minha lua progrediu para peixes, naqueles primeiro mês ali, eu só falava, meu Deus do céu, como as pessoas que têm muita coisa em peixes vivem, porque você tem umas percepções que a gente que tem muita coisa em fogo ou terra, assim, tem, mas não é nesse, digamos, nesse nível, assim, né, mais fluido, tá? Mas a gente sabe aqui que isso é só um primeiro cruzamento, tá? Então, sim, Lua em Libra é extremamente relacional, né? Quando tem bons aspectos com a regência, é uma pessoa que pode, por exemplo, ter muita habilidade, né, de interação social, se isso estiver muito bem posicionado no mapa, popularidade, tá? Agora, a gente sabe que para tudo tem um mapa, para tudo tem uma promessa natal, e cada pessoa tem aí essa lua, eu posso pegar, sei lá, 100 pessoas com lua em Libra, e elas terem conexões diferentes, toques diferentes, que trazem uma nuance diferente, tá? Então, como eu gosto de, né, colocar sempre que a astrologia precisa de mapa, nós temos aqui 4 pessoas com lua em Libra. O Jay-Z, o DiCaprio, o Nikola Tesla e a Amber Reid, né? Então, pessoas bem diferentes, com, né, habilidades diferentes, com desenvolvimentos de vida diferentes. E aí você diz, nossa, mas como assim? Então quer dizer que a astrologia está errada, afinal, a lua em Libra é tal coisa, né? A lua em Libra, a pessoa, sei lá, é simpática, afável, né? Às vezes não tanto, depende tudo da conexão, tá? Lua em Libra, a pessoa adora se relacionar. Aí você conhece uma pessoa que, pelo amor de Deus, detesta qualquer tipo de interação social, né? Tudo depende do mapa, tá? Tudo depende da promessa natal. Bom, vamos pegar aqui só para dar uma olhadinha, então, ó, o mapa do DiCaprio, tá? A gente tem a Lua em Libra, né? Então, lá no signo bem ali no signo de Libra, tá? Quem usa Plutão, né, tem uma conexão, mas ele é da geração, tá? E aí a gente tem uma Vênus aqui,
bem, ó, tá vendo aqui nesse mapinha ele coloca todo mundo meio que junto, né, no meio balaio aqui, ó. Tá? Então a gente tem uma Vênus também aqui conectada, ó, nesse tracinho aqui, tá? Então a gente tem uma correlação de Lua em Libra, eu acredito que essa Vênus aqui tá quase em Escorpião, tá? Então a gente tem signos, né? Libra e Escorpião estão em aversão, né? Aqui a gente sabe que Vênus em Escorpião, ela tá numa debilidade, tá? A gente aqui teria que avaliar tudo, por exemplo, quer ver? Pode ver que os 4 mapas, eles têm configurações diferentes, né? Por mais que tenha Lua em Libra. Porque aqui essa Lua em Libra tem que ver, ela está conectada com todos esses planetas em conjunção, bom, então nós temos todos esses pontos para avaliar junto com a análise da Lua em Libra, tá? Os aspectos que fazem, né? Então, por exemplo, eu tenho uma Lua em Libra aqui, que é um signo cardinal, tem que ver se esse Saturnão aqui não está nessa conexão com a Lua direta, tá? Então, você faz tudo isso na análise. O Nikola Tesla, por exemplo, a gente já tem uma Lua em Libra conectado com um Marte debilitado, né? Então, ó, aqui os dois estão juntinhos ali na área 6. Eu não sei se o horário dele é confirmado, tá? Então, na questão de casas, tá? E a gente tem o quê? A gente tem uma Vênus lá em Câncer. Essa Vênus está conectada com o Sol, né? Tem também no mesmo signo de Saturno, tá? E ela tem um sextil, desculpa, uma quadratura em relação à posição de Libra, tá? Então, aqui já tem uma questão um pouquinho mais intempestiva, né? Às vezes a pessoa poderia ter dificuldades na questão emocional das relações, né? Por mais que a gente lê que Lua em Libra é tudo fofinho, tá? O Jay-Z aqui, esse mapinha aqui de cima, né? Então, a gente tem a Lua em Libra também, né? Bonitinha ali. E a gente tem essa Vênus aqui também bem no finalzinho aqui de Escorpião, né? Correlacionando, tá? Mas perceba que a gente tem também aspectos que são feitos, ó, a gente tem um Marte que também modula essa Lua, tá? Então a gente tem questões, né, de correlação, ó, esse Saturno, ele tá no signo que também é ligado a Vênus, então ele tem uma conexão de regência com essa Lua, então você faz todo um cruzamento, tá? E a Amber, né, que muita gente conheceu ela por causa de todo aquele trial, né, aquela questão que teve com o Johnny Depp, né, porque ela era esposa do Johnny Depp. A Bonita também tem uma Lua em Libra, né, e nós temos aí uma Vênus lá em Touro, né. Nós temos 2 signos ligados a Vênus, Vênus bem domiciliada, né, bem posicionada, tá? Ó que interessante, né. E a gente tem aqui lá, se você for ver, um Marte exaltado, tá? Que olha, enxerga, né, tanto a regência como a própria Lua, a Lua inclusive em quadratura, tá? Então perceba que a gente tem todos os mapas com Lua em Libra e nuances diferentes, né? Sucos diferentes dessa Lua. A Lua, digamos, se a gente tem um suco, ela é um componente ali do suco e a gente tem que ver o que vai dar de sabor, né? Tá? Então, se você conhece pessoas que têm Lua em Libra, tá? Se você é estudante de astrologia, pega a questão geral, porque o clichê tem também um pouco de verdade, né? Mas depois abre o mapa, tá? Se você for avançado, para você entender como é que essa lua se apresenta na vida real, a pessoa de repente já tem uma idade, vê se ela já passou por um momento onde Saturno bateu nessa lua, né? Qualquer aplicativo hoje calcula. Pergunta para a pessoa o que estava acontecendo na vida dela, né? Como que ela percebeu, como que ela reagiu emocionalmente. A astrologia é verificável, a gente aprende muito, na realidade, com a prática, tá? Assim, entendendo como as coisas tendem a acontecer ou se manifestar, tá certo? E me fala aí como que você percebe se você tem Lua em Libra, onde que tá a regência, se recebe aspectos, em que casa tá? Fala como que você percebe ela na sua vida real, né? Como um ponteirinho indicador, tá certo? Até a próxima.